Olá pessoal, mais um vídeo no ar. Vamos falar hoje do tema opressão. O termo deriva da ideia de esmagado, porque é quando um sujeito está vivenciando um efeito negativo dentro de algum grupo social ou sistema. Muitos conseguem detectar as influências de opressão dentro dos ambientes que estão inseridos, observando o clima e os comportamentos manifestados entre os seus pares, mas outros só percebem ou não quando são vítimas. Portanto, essa palavra opressão está atrelada a sujeitos vitimizados, porém, não descreve apenas a esse padrão de comportamento, uma vez que os indivíduos podem ter convicções e percepções a favor, por exemplo, da igualdade, bondade, empatia, mas ainda assim praticar a opressão com o seu próximo por meio das suas ações. Portanto, o que o indivíduo faz é o que fala dele mesmo. As palavras transmitem muitas ideias enigmáticas. Nem sempre a linguagem é clara e objetiva. Algumas vezes são ideias transmitidas por sinais, olhares, atitudes indiretas sobre algo. Assim como toda invenção humana é um construtivo social, através de alguma atividade humana, tanto profissional quanto de lazer, opera sob muitas vozes sociais. O outro vai dialogizando tanto verbalmente quanto não verbal, mas numa constante interação. Portanto, é um processo interacional, mediante as vozes discursivas. Em outras palavras, os sujeitos e os sentidos constroem-se discursivamente durante as dinâmicas sociais, falando, contrapondo, esclarecendo e julgando de diferentes maneiras, pontos de vista, tendências e visões de mundo, mediados não apenas por suas ações, mas por um sistema de signo, ou seja, cada palavra se refere a um signo existente e em circulação. Logo, todas as manifestações que têm a interferência humana constituem-se como uma linguagem, o que remete aos vínculos situacionais, sociais e culturais, resultando em concepções de mundo que se configura as diferentes ações ativas dos sujeitos de acordo com os próprios interesses. Assim, a linguagem se concretiza a partir do modo como o sujeito avalia o outro, como esse outro se projeta no discurso e como cria suas expectativas, que convoca também as suas ações ativas em torno de um determinado objetivo representado nas falas sociais. Por exemplo, a palavra opressão naturalmente tem um viés negativo, diferente da palavra amizade, mas que pode ser usada negativamente, assim como qualquer palavra, manipulação, persuasão, pois as palavras possuem várias facetas neutras, todas são recursos simbólicos, usadas estrategicamente para a realização de ações, seja para compartilhar ideias ou induzir alguém a aceitar. De todo modo, se o indivíduo souber interpretar as ações do outro, saberá se posicionar contrário. Porém, se não souber, se submeterá mesmo que inconscientemente. E isso implica no acervo interno de cada sujeito, ou seja, quanto maior for o repertório linguístico, melhores articulações sociais o mesmo terá. Porquanto, nos espaços sociais interligam vários comportamentos comunicáveis, tanto de maneira verbal quanto não verbal, exigindo que o indivíduo transite dos saberes elementares para os saberes mais complexos em suas trocas, sobretudo para efeito de reduzir os aspectos de vitimização, se tornando protagonista. É uma troca de conduta, sendo mais de resistência e até de confronto, se for o caso, no que se refere ao fato de deixar de ser vulnerável às opressões do seu meio. Entretanto, a realidade é que ninguém corrompe o outro é corrompido pelo que há dentro de si, ao ser atraído por aquilo que deseja. Alguém atento às suas debilidades incitará suas fraquezas até que o envolva emocionalmente, se sentindo satisfeito ao ponto de não querer sair e submeter ao que for, mesmo que de modo destrutivo, até que reavalie seu próprio comportamento, se posicionando contra as práticas abusivas sobre si. Na maioria das vezes, cada sujeito se engana com as próprias crendices, ou seja, no que está em seu interior, sendo atraído ou influenciado por algo externo que correspondeu com suas próprias expectativas. Claro que alguns tendem a ser mais propensos às opressões, manipulações, mas o fato é que todos têm mecanismos próprios para se livrar, pois há muitas possibilidades. Nas trocas, há emissões vibratórias que são emitidas através da sua bolha de energia, a qual envolve cada sujeito particularmente, ou seja, é uma forma de atuação dos pensamentos e atitudes de cada personagem social. Isso se refere
ao modo como cada um projeta suas ideias na mente para se materializar oficialmente. A palavra opressão é muito mencionada socialmente, mas só é perceptível atitudes opressoras mediante a noção de realidade. Como mencionado inicialmente, muitos defendem boas ideias com convicção, mas agem maliciosamente e com atitudes que visam oprimir o outro. Um exemplo contraditório e que revela apenas um lado dessa conjuntura remete à teoria feminista, que, segundo as suas abordagens políticas, relata uma relação de opressão que corresponde às ações do sexo oposto, como práticas e valores que definem padrões que favorecem os homens como certos e superiores aos demais, exercendo assim uma relação de poder que se configura uma opressão. No entanto, quaisquer sujeitos de ambos gêneros podem atuar como opressores sociais, pois tem uma amplitude de sentidos e formatos de atuações, se adaptando de acordo com a situação e estado emocional dos indivíduos conforme suas interlocuções. Opressores nem sempre são brutos e nem sempre se deixam aparentar. Os mais abusivos se apresentam de forma agradável e com palavras bonitas e socialmente aceitáveis, abordando o outro com sutilezas, mas disfarçadamente incitando ideias absurdas, distorcendo a verdade para iludir. É possível detectar o perfil de sujeitos opressores sem generalizações, mas, contudo, aparentando sempre um aspecto narcisista, indiferente, manipulador e habilmente mentirosos, porquanto, com astúcia, dissimula bons comportamentos. Como sabem que a maioria dos indivíduos em cada contexto social valoriza de sobremodo a imagem, logo são bem atraentes, caprichosos e sempre em busca de fragilidades, se ajustando socialmente por um curto período até enlaçar a sua presa. Geralmente são detectados ao serem contrariados, pois não aceitam imposições quaisquer. Apesar de serem perversos, em sua maioria causam mais danos mentais, devido ao alto nível de toxicidade, o que desencadeia em muito desânimo, porque tentam, a todo momento, eliminar a autonomia dos demais, alienando sua mente para diminuir a capacidade do outro para pensar e agir por si próprio. Por outro lado, atitudes de melancolia e insegurança são gatilhos para permitir esse tipo de aproximação danosa, pois nenhum indivíduo aproxima do outro impondo a sua vontade, mas são nas pequenas ações cotidianas que revelam suas intenções, de acordo com as respostas obtidas durante as suas trocas, onde o outro continuamente vai permitindo as atitudes abusivas. Logo, para diminuir os aspectos de vitimização dos processos sociais que condicionam os indivíduos às situações de opressões, é preciso adotar uma postura de atenção ao clima do ambiente, e isso implica em se fortalecer como sujeito de reações e resistências, sempre impondo limites adequadamente em suas trocas sociais.